Renan Ribeiro falando o que eu penso também sobre o Diniz, até Diniz implementar o estilo dele, já caímos. Cara, eu vou repetir aqui, porque eu já falei, eu sei que vai ser assunto agora, a gente vai falar do Diniz agora, e até pelo fato dele ter acabado de cair, né? Quando o Vasco contratou o Diniz em 2021, na Série B, eu lembro que eu falei exatamente essa frase. Para mim, o treinador certo, só que na hora errada. O Diniz, eu gosto muito do Diniz, eu respeito muito o treinador que tem uma característica muito própria, que você olha o time dentro de campo e você vê que aquele é o time do fulano de tal. Porque a gente olha hoje os jogos, você não consegue definir qual é o time que está sendo treinado por quem. Você não tem uma característica. Os times do Diniz têm uma característica. Você pode até não gostar da característica, são outros 500. Mas ele tem. Ele tem uma ideia e ele tenta implementar a ideia dele. Ele não copia os outros, ele não, sabe, não faz o mais simples, ele faz o que ele acha que é o certo para o futebol do time dele. E para mim ele está certíssimo. Ele tem as suas convicções. Tem que ser mais maleável em alguns momentos, sem dúvida alguma. E já tem sido. O Fluminense do Diniz é bem diferente daqueles times do Diniz já do início da carreira do Diniz. Já aprendeu a trabalhar bola longa, já começou a fazer coisas diferentes do que fazia, mas isso é um processo natural, que eu sempre falo aqui, futebol é erro e acerto. E o Diniz é um treinador novo ainda. A gente está falando de um treinador novo, campeão de Libertadores. Mas, e aí eu falei aqui de ser o cara certo, falei isso lá em 2021, quando o Vasco contratou ele, na hora errada, exatamente por quê? Exatamente por ter uma característica muito própria, ter as suas convicções e não abrir mão delas, que não é do dia para a noite que se implementa isso. Não é simplesmente ser um time reativo ou de propor o jogo. É você jogar de uma maneira que a grande maioria dos jogadores não estão habituados. Não foram formados a jogar assim. Então é você ter que colocar dentro da cabeça dos jogadores ideias que durante 10, 15, 20 anos da vida deles ninguém colocou. Isso não é do dia para a noite. Tanto que não deu certo na seleção brasileira, e já imaginei que não daria certo pelo mesmo motivo, o cara certo na hora errada, trabalhar em seleção é diferente de trabalhar em clube, e que para mim não daria certo no Vasco como não deu em 2021, porque era um cara pegando uma reta final de Série B com o time pressionado em meio de tabela, tentando implementar uma ideia de jogo que não tinha qualidade para isso, nem tempo para implementar. E é o mesmo cenário de hoje. O time atual do Vasco não tem capacidade para implementar o estilo de jogo do Diniz e muito menos vai ter tempo para isso. Né? Tanto que o aproveitamento do Diniz no Vasco foi muito ruim em 2021. Ele morreu atirando. Ele pegou a ideia dele, tentou implementar a ideia dele, não funcionou, ou funcionou um jogo ou outro, e aquilo, tentou fazer, não deu certo, o Vasco não subiu. Então o Diniz, para mim, é um treinador bom para você iniciar um projeto de início de ano, para você iniciar a montagem de elenco, porque o elenco precisa ter a característica que ele gosta. Né? Não é ser veterano, não é essa característica. Jogadores bons tecnicamente. Jogadores com refinamento técnico, mas que muitas vezes deixa a desejar intensidade. Esse é um problema, talvez, do trabalho do Diniz. Não conseguir conciliar ainda essa ideia de intensidade e qualidade técnica. E aí você começa a juntar, igual fez no Fluminense, Douglas Costa, Renato Augusto, sabe, Felipe Melo, jogadores já mais veteranos, Ganso, e que não tem essa dinâmica, Marcelo, que tem qualidade técnica, mas não tem mais uma dinâmica que já tiveram em outros momentos da carreira, e isso acaba pesando. Você junta todo mundo, uma coisa é você ter um ou outro, uma coisa é você ter o Payet no time, outra coisa é você ter 10 Payets no time, né? E aí isso dificulta muito o trabalho e não encaixou. Então, eu gosto do Diniz. Eu sou um cara que respeito muito o trabalho do Diniz, muito a carreira do Diniz, que a grande maioria dos treinadores não chegou nem perto do que o Diniz tem feito no futebol nos últimos anos com a idade dele. Ah, fez o quê, agora? Pô, ganhou uma Libertadores com um clube que nunca ganhou na vida. Já é histórico por si só. Se o Diniz encerrar a carreira dele hoje, ele já fez mais do que qualquer outro treinador da história do Fluminense, que foi ganhar uma Libertadores. Chegou numa seleção brasileira. Quantos treinadores podem falar que chegaram lá? Mas, enfim, para mim, é um bom treinador, com ideias que nem são as minhas, assim, não estou falando que eu prefiro o tipo de jogo do Diniz ou não, mas eu gosto de ver o time do Diniz jogar. Acho que é uma improbabilidade, é um bom entretenimento, né? Sabe? Você pode ver uma grande jogada ou uma grande pichotada. Então, assim, ainda mais quando é dos outros, é muito bom de ver. Agora, eu acho que nesse momento do Vasco seria um tiro no pé muito grande. Né? Uma coisa seria iniciar uma temporada com o Diniz.
seria super favorável. Agora, nesse momento, eu acho, para mim, tá longe de ser um nome que vai pegar e vai conseguir ter um impacto imediato no Vasco, porque o Vasco precisa disso, um impacto imediato.